Bom dia, a paz seja com todos. Em nome de Jesus, bendito o nome do Senhor, o Senhor seja exaltado, magnificado. Declaro, Senhor, com os meus lábios, mente e coração, que o Senhor é o meu único Deus, que em Ti tudo posso, Senhor. Se o Senhor concede, em nome de Jesus, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Se usarmos a nossa fé, Senhor, em Ti, Senhor, colocarmos a nossa fé em Ti, em nome de Jesus, no Deus fiel, todo-poderoso, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Seu Filho amado, aquele que Tu enviaste. Aleluia, glórias ao Senhor. Amado, só um segundo. Tava vendo uma zoadinha, aí eu fechei a porta. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por todos os teus feitos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus, soberano, maravilhoso, poderoso. E nossa milícia, nós sabemos, Pai, aqui na terra, enquanto aqui estivermos, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, as hostes espirituais, Senhor, das trevas. Então nós devemos estar nos fortalecendo na Tua palavra, Senhor, que é a espada, a armadura de Deus. Nós precisamos estar orando sem cessar todos os dias e buscarmos, Senhor, cada dia mais ter intimidade com o Senhor, procurar, como o Senhor nos diz, mostra o versículo Mateus 6,6, onde diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai que está nos céus, e o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. E a oração modelo é o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amados, eu vou ler o versículo que está em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, agora eu estou lendo 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no reino, que pregues a palavra antes do tempo, né? Aqui tem escrito antes, a tempo e fora de tempo. Redarguarda, né? Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão às fábulas. Mas tu, sê sábio, sê sóbrio, vigilante. Em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Eita, cumpre o seu ministério. Amados, nós amamos primeiramente ao Senhor, não é?
Nós amamos que o primeiro mandamento é amarás o Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse que se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, nós não estaríamos longe do reino dos céus. Ele me deu outro versículo, o Espírito Santo me deu outro versículo para ler. A ação de graças está em 1 Pedro 1:3. Bendito seja, ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados da virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, a mais, na qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Gloriar-se em quem? Em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo, alcançando usar a fé em Jesus Cristo, alcançando a fim da vossa, porque ele nós não vemos ele, mas nós podemos sentir podemos perceber, né? Na verdade não é sentir, é perceber a presença do seu Santo Espírito, alcançando o fim da vossa fé, da salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram na graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, ele ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aí aqui ele fala sobre, ainda em Pedro 1:13, ele fala exortando com relação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por ter morrido por nosso lugar, Senhor, em nosso lugar, Senhor.
por remissão dos nossos pecados, o Senhor levou sobre si todas as nossas culpas, transgressões, nossos pecados, Senhor. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi entregue, morreu como uma ovelha muda, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai. E o seu Santo Espírito ele enviou para que estivéssemos conosco até a consumação dos séculos, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes de fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé, esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptibilidade corruptível, pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano. Eu já estou lendo 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Como é, não é, amados? O Senhor é Deus em qualquer circunstância de nossa vida, e Ele nos prova todos os dias o quanto Ele nos ama. E chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando nós oferecemos sacrifícios espirituais, primeiramente, quando nós obedecemos a sua palavra, desejamos o seu Santo Espírito e procuramos fazer renúncias, não é? Buscando, orando sem cessar, procurando desejar o bem e praticar a sua palavra, porque ele mesmo disse que, Jesus disse que quem ama ele, ama a sua palavra. E ele e o Pai se manifestaria a nós. Existe esse versículo em João, eu vou ler. Então, ele dirige os nossos passos, ele nos concede os frutos do Espírito, os dons espirituais. Ele nos dirige, nos protege, cuida de nós, de cada um de nós. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para espiritual, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais. Quando você cumpre, né? Porque ele diz que o nosso corpo é templo santo do Senhor, do Espírito Santo. Então, nós precisamos estarmos buscando nos santificarmos. Uma pessoa que busca se santificar, ela não pode estar em todo tipo de lugar, todo tipo de ambiente. Você pode até passar, você pode cumprimentar, você pode conhecer aquela pessoa, falar com aquela pessoa, desejar bem aquela pessoa, mas nem em todos os lugares nós podemos estar. Porque nós buscamos nos santificar, nós buscamos nos purificar
E o sacrifício que o Senhor fala aqui espiritual, um deles, além de nós procurarmos, né, ouvir sua palavra, praticar, obedecer, o sacrifício espiritual é também fazer renúncias, não estar em fornicação, né, porque não dá vazão a paixões, a carne, a concupiscências, a estar em certos ambientes, procurar se preocupar com o que ouve, procurar se preocupar com o que fala, porque através da nossa boca nós somos abençoados, nós somos justificados ou condenados, ou abençoamos ou amaldiçoamos. Então, assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem é a pedra de esquina? É o Senhor Jesus. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal da esquina. Deixa eu ver o versículo. Aqui fala em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Nós devemos ter o discernimento do que vestir, né, amados? A gente pensa que isso é só para mulher, mas serve para o homem também. Tem muito homem aí pregando no altar com a calcinha apertadinha demais, mostrando suas partes. A gente tem que ter discernimento. Não é julgando, amados, mas se está escrito na palavra, a gente tem que tomar cuidado, né? Não usar roupa transparente. Se vai usar roupa transparente, colocar uma outra roupa por baixo para não ficar. Se uma roupa é decotada, colocar uma echarpe, né? Um cachemir. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, um incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim, para homem e mulher, né? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor. Um pouco, isso é coisa daquela época mesmo, né? Deixa a pessoa chamar hoje o marido de Senhor. Da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos. Opa, chegou a nossa vez de mulheres. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à sua mulher. Viu, marido? Honre sua mulher.
como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honre sua esposa, porque em Efésios, se eu não me engano, 5:25, o Senhor diz que o homem deve amar a mulher como ama a si mesmo e como Cristo amou a igreja, né? Amou e ama a igreja. Acho que é pra cá um pouquinho. 5:25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem falando aqui da prova, né? Que a mulher passa antes de ser esposa, né? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve ser os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Eu não sei se é aqui que diz também que se o marido não estiver, vamos supor, tem um casal que o marido não está na presença do Senhor ainda, ou por um acaso esteve anteriormente e se afastou, mas ela está, então o marido é santificado por ela. Claro, a mulher vai ficar orando por ele, mas não quer dizer que Deus queira somente isso, né? Deus quer que ele volte para os caminhos do Senhor ou o reconheça como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu gosto demais dessa parte aqui da Bíblia. Essa parte eu já li, né? Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá unirão uma só carne. Amados, tem nora que pensa que é para o filho abandonar a mãe. Não é para abandonar a mãe, porque tem outro versículo que depois eu vou ler posteriormente, que o Senhor fala que não é para como chama? Abandonar. Maldito o filho que também abandona a mãe. Não é para abandonar. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá uma só mulher, e serão dois numa carne, uma única carne. Mas não é para abandonar a mãe, é sempre para ter a mãe por perto. Mãe por perto que eu digo assim, visitar, tá sempre falando com ela. Mãe é mãe. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ele fala de longevidade, né? O filho que é obediente aos seus pais, ele fala de longevidade, ou seja, vida longa. E vós, pais, não provoqueis, agora é com relação aos pais, não provocar a ira dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amados, isso aí é tão sério, tão sério. Tem mãe que não deixa o filho nem respirar. Tem mãe que é muito controladora. O rapaz já é um homem, mas ela
ela quer controlar todos os passos. O rapaz não pode respirar, o rapaz não pode ter uma namorada. Gente, a gente precisa. E a pessoa é cristã, viu? Essa experiência que eu vi, ela é cristã. Quer controlar todos os passos, porque a igreja dela é muito rígida. Um homem já, um homem, diz que agride o rapaz no rosto, porque ele tem que fazer só o que ela quer. A gente tem que vigiar. Lê mais aqui, ó. E vós, pais, cadê? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. É não ter também aquela super proteção, né? Se você tem aquela super proteção, deve proteger, claro, deve orientar, sim, claro. Isso também está o amor, mas nada desacerbado, nada sem equilíbrio. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a armadura de Deus, eu sempre leio. A armadura de Deus, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, está firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amados, esse é um exercício que nós temos que fazer todo dia orar, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor é verdadeira, diz que nós devemos orar sem cessar. São inúmeros motivos, não é, que nós enfrentamos. Eu não vou citar aqui, tanta coisa, né, que a gente sabe, às vezes uma coisinha simples, mas ali tem a intenção de atrair você, na verdade, atrair você para você pecar. Então você precisa estar vigilante. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Por exemplo, eu vou dar só um simples exemplo. Eu tirei, dificilmente eu permito alguém falar comigo no vídeo chamada. Porque aquilo ali pode ser uma ferramenta para você falar com a família, para você falar com suas pessoas amigas, né? E falar com um familiar. Mas, assim, na verdade, eu não gosto muito, não, sabe? Eu pouco uso. E, assim, eu até tirei isso do meu celular, porque pode até acontecer, né? De eu atender alguém da minha família. Eu tenho neta no exterior. Ela pode acessar, não vive acessando, pelo contrário, ela tá muito tempo sem falar com a gente. Mas quando ela acessa, aí eu posso atender, mas por família. Mas geralmente eu peço que a pessoa ligue, se quiser falar comigo. Eu não uso aquela ferramenta, não. Porque aquilo ali também pode ser uma ferramenta para você cair em tentação. Então, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar
dele livremente como convém falar. Glórias ao nome do Senhor. Só um minuto, por gentileza, amados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que o Senhor está me chamando a atenção para ler. Nós devemos procurar estar sempre em oração, intercedendo pelos nossos parentes, intercedendo pelas pessoas enfermas. Tanta gente, né, amados, que estão no leito de hospital, pedindo, clamando ao Senhor uma oportunidade, que Deus dê uma oportunidade para ele sobreviver. Repreendi hoje de manhã o espírito maligno de suicídio, né? Tanta gente que está no leito de hospital pedindo uma oportunidade ao Senhor para sobreviver. Repreendi também o espírito de depressão, síndrome do pânico. Caia por terra, Senhor, todo espírito maligno, espírito de vício, espírito de contenda, espírito de escassez, Senhor, supre, meu Pai, as necessidades de todo aquele aflito que está necessitado, Senhor. Supre, Pai. Eu sei que o Senhor é com cada um, Pai, com as pessoas que estão em abrigos, Pai, os velhinhos. Eu peço também, Senhor, que eu sei que o Senhor já é com os animais, Pai, que estão nas ruas. Tem muitos animais na rua sofrendo, sem ter o que comer. Pessoas na rua, ao relento. Peço pelos encarcerados, Pai, os cativos da alma, que estão também em presídios, Pai, pessoas que estão presas. Dá oportunidade, Pai, para eles se arrependerem, se voltarem para Jesus. Porque quando isso acontece, geralmente as pessoas começam a trabalhar dentro da própria penitenciária e as suas penas, há um reconhecimento, uma justiça, a pena vai diminuindo, ele vai sendo útil no próprio presídio e ele vai trabalhando, aquilo ali vai ser tem uma expressão que a psicologia usa, né? Vai ser uma terapia para ele, e ele estando em comunhão com Deus, então o tempo vai passando, ele não vai sentindo tanto, e uma hora chega a libertação dele. Senhor, que o seu Santo Espírito alcance vidas, Pai, que ainda não reconheceram o teu nome, Pai, não reconheceram o teu Santo Espírito, o teu Filho amado Jesus, que entregue sua vida para Jesus, Pai. Largue todo vício, largue todo engano, Pai. Largue toda idolatria. Passa a fazer aquilo que te agrada. Eu sei, Pai, que, meus irmãos, que nesse mundo existe muitos prazeres ilusórios. Nós sabemos disso. Então, as pessoas são muito tentadas. E nós vemos isso todos os dias. E servir ao Senhor requer muita renúncia. E muitos não querem renunciar. Muitos querem estar nos prazeres do mundo. Por isso que é tão difícil. Não é impossível, né? Porque, na verdade, nós fazemos a nossa parte, mas quem convence o ser humano do pecado e do juízo, da justiça, é o Santo Espírito de Deus. Mas nós não devemos deixar de pregar a palavra do Senhor por conta disso. Porque nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo, ele faz a parte dele, não é verdade?
Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Amados, ontem eu estava evangelizando, conversando com aqui o pessoal e evangelizando algumas pessoas aqui na comunidade. Aí uma amada chegou para dizer que alguém chegou para me dizer, eu não vou dar nomes, uma pessoa chegou para me dizer que a filha, a Nora, não, já faz tempo que não engravida. Eu falei para ela, né, profetizei em nome de Jesus que ela não perdesse a fé. Li Hebreus 11, no versículo 1, que diz que a fé é a certeza, está escrito assim, a fé é a certeza, e assim é. A fé é a certeza do que nós cremos, embora não vejamos, é a certeza do que nós esperamos. A fé é em Cristo, que Ele vai realizar. E que outrora, na antiguidade, né, num tempo atrás, muitos anos atrás, houveram muitas mulheres estéril, e o Senhor, Ele fez um milagre. A Raquel, né, nós temos a Sara, que de idade avançada o Senhor fez ela gerar filhos. E outras mais, né? Que não podia. E o Senhor fez um milagre. A Isabel, não é verdade? A esposa de Zacarias. Aí eu vi aqui, Maria visita Isabel. Ela deu a luz, né? Ao João Batista. Ela era estéril. Então eu profetizei em nome de Jesus, o nome dela é Amanda. Foi a sogra dela que conversou comigo, eu conversei com o marido dela. É a alegria da vida dele, é que ele tenha... minha nora demorou um pouco também a engravidar, e em Cristo Jesus eu profetizei, toquei na barriguinha dela, e eu disse, em nome de Jesus, usada pelo Espírito Santo. Demorou um pouquinho, né, que isso foi em 2019. Henrico veio nascer, me parece que foi em 2000... Não, eu profetizei em 2016, ele veio nascer em 2019. E o Espírito disse que seria um homem. E foi um homem mesmo. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Tu és maravilhoso. Digno Tu és de toda honra, todo louvor, Senhor. E eu creio que Tua filha vai contar testemunho, Senhor. O médico disse que ela não tinha possibilidade de engravidar. O marido fez exames, e com ele está tudo bem. Ele disse que ela não poderia. Mas o Senhor vai tocar naquele ovário, no ventre dela, vai fazer com que seja gerado. Em nome de Jesus, eu profetizei em nome de Jesus. E eu creio assim, que ela ainda há de contar testemunho, ela e ele e a sogra. Amados, eu gostaria de ler Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos proteja de toda bala perdida, Senhor, do homem sanguinário, de todo acidente. Caia por terra, Senhor, toda armadilha de Satanás, todo dardo inflamado, Senhor, toda artimanha, toda reunião, Senhor, investida do vil tentador, Senhor, contra as nossas vidas, contra a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, tudo que eu desejo para mim, eu desejo para o meu irmão, para minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, nos protege, nos dirige com Teu Santo Espírito. Que tudo que nós venhamos pensar, blinda nossas mentes, Senhor. Nossa mente não é casa de mãe Joana para entrar qualquer tipo de pensamento. Senhor, todo lixo humano
toda mágoa caia por terra. Blinde a nossa boca, os nossos lábios. Blinde os nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor. Em Cristo Jesus. Que nós venhamos ser canal de bênção na vida de muitos, Senhor. Que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, enche-nos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Santo Espírito, louvado seja o teu santo nome. Hoje ele me mostrou também, me dirigiu um versículo que está em Atos. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a casa um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos
ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz, disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelos profetas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas naqueles dias, e profetizarão, e fareis aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Aí eu vou ler aqui o versículo 31. Nesta previsão, disse na ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. O Senhor Jesus e disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque é promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ele quer que a pessoa dê fruto de arrependimento, não é, amado? Ele quer que a pessoa, tanto é que o Senhor, a pessoa pode ser o pecado que for, né? Menos a blasfêmia com relação ao Espírito Santo.
mas pode ser o pecado que for, a pessoa se arrepender de fato e de verdade e se voltar para o Senhor perdoa e acolhe com muito amor. E quem nele está, assim também procede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que nós vemos nos dons espirituais, amado, está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, é 12, que o falar em línguas, você está tendo, esse dom é para você falar com o Senhor Jesus, né? Você está falando com Deus, quando você fala em línguas. Ele fala assim, exalta muito, enfatiza muito o dom de profetizar, né? Das profecias. Graças a Deus, meu Pai, eu louvo a Deus pelos dons que o Senhor me concede. Eu tenho um dom que o Senhor me concede, que eu louvo muito a Deus, é o dom de discernimento. Dom de cura. Deus já me usou para curar pessoas e, graças a Deus, eu pude ver com os meus próprios olhos pessoas que Deus me usou. Tudo é dele, né? Tudo é ele que faz, né? Nós somos só um canal de bênção. Porque, amados, quando nós nos purificamos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós estamos nos buscando, fazendo renúncias, nos santificando, embora pecadores, mas buscando, entregando, sem reservas para o Senhor é fiel. Então, nós nos tornamos canal de bênção. E ele já me usou diversas vezes, não foi só uma vez, para curar pessoas. Dom de cura, graças a Deus, meu Pai, eu louvo o teu nome. Não tira de mim os teus dons, Pai. Em nome de Jesus, Santo Espírito, me dá cada vez mais, sabe, Senhor, os teus frutos e os teus dons espirituais, Senhor. Louvo a Deus pelos dons que o Senhor me concede e o Senhor concede a meus irmãos. Porque o que eu peço para mim, eu peço para o meu semelhante. Aqui, ó, acerca, está em 1 Coríntios 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas há, né, com H, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele mostra aqui, né, de ministério, operações de milagre, é dom da sabedoria, dom da palavra, né, da ciência, o da fé, o de curar, da fé, o dom de curar, dons de curar, operações de milagres, profecia, dom de discernimento espiritual. Maravilhoso, viu? Eu amo muito. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Esse aí eu não tenho esse dom, mas eu falo em línguas, falo em mistério. Ele diz que mais um só é o mesmo Espírito, todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como ele quer, né? Fala do corpo, que ele é a cabeça, né? Nós somos membros desse corpo. E ele nos lembra aqui que o corpo deve estar unido. O corpo de Cristo deve estar unido. Não deve haver divisões. Não deve haver divisões. O corpo deve estar unido. Ele é o cabeça. Nós somos um membro do corpo, tanto espiritual como, eu digo, físico também, né? Como lá no Salmo 133, que diz que quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Não deve haver divisões na igreja. Eita, Espírito Santo testificando aqui, ó. 1 Coríntios
12:25. Para que não haja divisão no corpo, mas esse corpo aqui que ele está falando é o corpo de Cristo, o corpo espiritual. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Legal, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Ele quer dizer aqui a importância de cada um, do que trabalha na copa, do que fica lá na porta tomando conta, dos obreiros. Todos são preciosidade para o Senhor. Todos nós somos preciosidade para o Senhor. Todos nós temos importância no corpo de Cristo. Então ele chama atenção aqui para que a igreja esteja unida, firmada na palavra. Suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amados, em nome de Jesus, quando eu disse que ontem eu falei assim, teve um trecho que eu disse assim, que a palavra do Senhor, às vezes, parece, não é que ela seja, às vezes parece ser contraditória em certos aspectos. Nós não podemos questionar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, vamos supor, ele diz que nós não devemos murmurar nas suas escrituras. Ele diz que nós devemos, como diz aqui, o amor tudo sofre. Veja, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Aí tudo bem, eu concordo com tudo. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amado, se alguém te promete algo e essa pessoa ela não é recíproca, você vai terminar cobrando dela. Aí diz assim, o amor tudo sofre. Eu sei que o amor sofre, você sofre às vezes, tem que suportar muitas coisas, mas tem coisas que é insuportável. Nem tudo é suportável, nem tudo. Eu sei que a palavra do Senhor diz que suportáveis uns aos outros, mas tem coisa que nós... pode haver
um consenso, pode haver uma conversa e chegar a um consenso e chegar a um acordo. Tudo é negociável. Negociável que eu digo assim, tudo é que seja para a glória e honra do Senhor Jesus. No diálogo, você pode chegar a uma conclusão, você pode chegar a um entendimento, não é? Porque não é que você esteja buscando seu próprio interesse, mas se assim a pessoa promete algo e anos se passam e você não vê aquilo acontecer, você não vê reciprocidade. Então, assim, eu suportei. Eu suportei muito tempo. Você suporta muita coisa. Mas todos nós, seres humanos, nós temos um limite. Nós temos um limite. Até você conversando com um psicólogo, ele vai dizer isso para você. Existe um limite para cada um de nós. Então, assim, você é obediente à palavra? É. Você é obediente, você quando ama, você suporta muita coisa. Isso é assim, no geral, eu tô falando no geral. Por amor, às vezes, vamos dar um exemplo. Há um filho que às vezes, ou uma filha, que não está no caminho do Senhor, às vezes fala cada coisa que magoa, cada coisa que vai lá no seu interior e diz assim, ó, respira fundo, Senhor, Espírito Santo, me dá domínio próprio, Senhor, para que eu possa resistir. Porque tem coisas que a gente que vem mesmo para machucar. Mas nós pedimos ao Senhor, e o Senhor nos fala aqui, né, que nós devemos orar sem cessar. E eu estou sempre em oração, apresentando sempre ao Senhor. Se eu estou apresentando ao Senhor, então eu tenho que descansar, confiar que o Senhor já está agindo. Pelos olhos da fé, eu já posso ver. Ele é a solução dos nossos problemas, Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Não deixará tosquenejará o guarda de Israel. Nele não tosquenejará nem dormirá. Ele é o Senhor é que te guarda, a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é que guarda a nossa alma. Ele te guarda, Ele guarda a nossa alma. O Senhor guarda a nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, livra-nos do homem sanguinário, da bala perdida, de todo acidente, Senhor, seja na rua, seja em casa. Livra-nos das setas, Senhor, do maligno, dos dados inflamados, das ciladas, das reuniões, Senhor, das más intenções, Senhor. Protege-nos, livra-nos de todo o mal. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome e assim seja feito para a glória e honra do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelos teus feitos, pelos teus livramentos, pelo alimento diário, Senhor, pela noite de sono reparador, pela proteção, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem concedido a mim, a minha família, meus amigos. Senhor, supra as necessidades de todos os meus irmãos, daqueles que estão precisando de libertação, Senhor, na família, estão precisando de uma conversão, Senhor, da salvação de cada um, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando nós estamos fiéis a Ti, Te servindo, Pai, buscando Te servir em retidão, Pai, o Senhor diz, Tu e a Tua casa servirá ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te protejo, eu te sustento, assim diz o Senhor. Seja forte e corajoso, não temais, crê tão somente que o Senhor, Ele é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, é um Deus longânimo. Ele sempre dá uma oportunidade para que a pessoa se arrependa e se volte para Ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.